Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PSI Cast, o podcast que fala tudo a respeito de prótese sobre implante. E esse podcast é especial para você, dentista, que realmente deseja trabalhar nessa área, você dentista que já trabalha nessa área e está enfrentando desafios e quer aprimorar cada vez mais aí essa especialidade. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PSI Cast. E aí, meu nome é Pablo Santos. Meu nome é Valdemir Júnior. E nós estamos aqui para abordar diversos assuntos que trata da prótese sobre implante, dos nossos desafios, desde quando a gente trabalha com a parte de captação de pacientes, como que é o gerenciamento ali do seu consultório, até mesmo a entrega final da prótese sobre implante. Então, às vezes a gente fica pensando assim que eu tenho que dominar ali a prótese sobre implante, mas realmente você tem que dominar a prótese sobre implante. Mas não é apenas isso, né? Você tem que também organizar ali a sua clínica para receber esses tipos de pacientes, né? Pacientes que desejam fazer a reabilitação com implantes dentários. E aí a gente enfrenta alguns desafios, não apenas o desafio técnico ali, que também é um desafio, mas eu vejo que a parte técnica é uma das partes ali que não é tão difícil assim, é bem simplificada, lógico, desde quando a gente sabe ali o que está fazendo. Eu lembro que eu tinha um professor de cursinho, isso daí tem pouco tempo, né, que eu fiz cursinho, mas eu nunca esqueço dele, deve ter mais de 20 e poucos anos, mas eu nunca esqueço ele falando assim, fácil, ele falava sempre assim, fácil quando se sabe, quando você não sabe, tudo se torna difícil, né? Então a gente está aqui para mostrar que realmente todas as áreas ali que acaba abrangendo a prótese sobre implante é fácil desde que você domine realmente essa especialidade. Desafios? Tem desafios. Mas quando você domina realmente ali a especialidade, cada desafio ali, ele é superado por conta desse domínio que você tem na especialidade. E a gente está aqui, né, com o meu querido amigo Valdemir Júnior, e ele sempre está aqui fazendo perguntas relevantes sobre a área de prótese sobre implante, que é a pergunta que, se fosse como você, dentista, que está me acompanhando já aí há um bom tempo, inclusive a gente vem postando conteúdos diariamente no nosso Instagram, semanalmente no nosso canal do YouTube. Por isso, dentista, eu convido para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Você deve nos seguir no meu perfil do Instagram, que eu tenho certeza que as informações que são colocadas lá vai deixar você mais perto do domínio da prótese sobre implante. E com certeza cada desafio que você vem enfrentando aí são temas abordados aqui, e aí você vai poder direcionar a melhor forma para resolver esses desafios que você vem enfrentando. Então, eu te convido mais uma vez para se inscrever no nosso canal, siga lá o nosso perfil, que eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar. E o Júnior, ele está aqui para fazer algumas perguntas que muitos dentistas têm dúvidas, né, a respeito de prótese sobre implante, e realmente a gente coloca o nosso dia a dia. Todos os dias a gente eu trabalho com a prótese sobre implante, eu estou todo dia atendendo pacientes, organizando ali a clínica para a gente absorver essa demanda muito grande de pacientes que vem chegando todos os dias, e aí os dentistas têm algumas dúvidas. Inclusive, eu gostaria que você que tem alguma dúvida em relação a essa área, pode colocar aqui para a gente, que eu vou ter o prazer de estar respondendo. E aí o Júnior hoje é como se fosse um dentista, né, Júnior? Fazendo algumas perguntas do nosso dia a dia, algumas dúvidas que muitos dentistas têm, e aí eu venho abordando ali, vou dissecar a pergunta para ajudar realmente o profissional que deseja trabalhar nessa área. Então fala para a gente, Júnior, o que você tem aí para falar hoje no nosso PSI Cast. Ok, professor, ok. Que bom, desde já eu quero fazer um agradecimento primeiro aí, de você disponibilizar aí para todos aí no canal, né, esse conteúdo tão enriquecedor, tão importante,
que informa, tira dúvidas, e é muito importante isso daí. Como você já falou no início sobre pacientes, o que realmente passa na cabeça de alguns profissionais dentistas é em relação a isso. Vou me especializar, vou trabalhar com prótese sobre implantes, e como que será? Eu vou ter pacientes? Tem pacientes interessados? Eu queria que você especificasse aí para todos nós o seguinte: como que é o passo a passo? Desde a captação do paciente, desde que ele descobre, né, o trabalho que você faz, como que é a recepção dele, a avaliação dele, o raio-x que ele vai fazer, o tratamento que ele vai fazer, até desde que ele terminou o tratamento, ele retorna? Como é que é esse passo a passo em relação a paciente e o profissional? Legal, boa pergunta. Então, assim, a gente fala qual é a jornada do paciente na nossa clínica. Isso. Qual que é toda a jornada, como que vai ser desde a chegada desse paciente, desde o processo do conhecimento que ele vai ter ali a respeito do profissional até a finalização do tratamento, como que funciona esse ciclo, para depois ele retornar ali para o seu atendimento. Ele é importante para nós, né? Ele é um personagem importantíssimo, né? Sim, então o dentista, o profissional dentista, ele deve seguir realmente todo o passo a passo e deve mapear qual que é o percurso do paciente ali no consultório. Porque se você tem ali esse roteiro, vamos dizer assim, bem definido, como o paciente chega, como o paciente ele é captado, ele é tratado, como é finalizado o tratamento desse paciente, como que eu vou fazer com que esse paciente retorne à minha clínica ali para fazer as consultas de manutenção. Se você tem isso tudo mapeado, com certeza você vai agregar muito valor ali para a sua clínica, você vai agregar mais valor ali para o seu tratamento, para o paciente, para o controle desse paciente, porque você vai dar mais segurança para o paciente para realizar esse tratamento. Imagina bem, você fazendo um tratamento e você tendo o controle desse tratamento por vários anos. Isso daí te dá segurança na longevidade desse tratamento. Quanto tempo esse tratamento vai durar? A tendência é ele durar uma quantidade de tempo muito maior. Tem paciente que vai falar assim comigo: doutor, esse tratamento vai durar agora a vida toda? E aí tem aquele ditado, aquela frase que tem muitos que falam assim: mas nem a gente dura a vida toda, né? Como que ali o tratamento vai durar? Mas a gente tem condição de fazer com que esse tratamento dure realmente a vida toda, ou prolongue o máximo de tempo possível. Como que a gente faz isso? Para que o paciente possa usufruir o máximo de tempo possível daquele tratamento. A gente às vezes quer comprar uma coisa, vamos dar um exemplo aqui, eu estou aqui com esse microfone, a gente compra aqui o microfone, eu quero que ele dure para sempre, eu não quero comprar outro microfone, né? Então a pessoa, quando compra uma coisa, ela acaba querendo que aquilo lá dure por muitos e muitos anos. E mesmo a gente sabendo ali que, vamos dizer assim, mesmo eu comprando esse microfone e eu já sei que ele tem um exemplo, né? Vou chutar que ele não tem isso, mas vamos colocar que ele está aqui 10 anos comigo. E aí ele deu problema no 11º ano, poxa vida, por que deu problema? Não era para dar problema. E aí a gente começa a lembrar que ele já tem mais de 10 anos, então estava dentro ali do prazo de validade, vamos dizer assim, desse produto. E aí, mesmo assim, o tratamento a gente consegue minimizar qualquer tipo de problema se a pessoa volta realmente a fazer ali as manutenções que a gente combina ali com o paciente. Então a gente deve fazer as revisões periódicas. Se você faz revisão periódica, eu sempre faço uma comparação com os nossos pacientes com o carro, né? Se você faz as manutenções do carro, a tendência é ele não dar problema, ou dar o mínimo de problema possível. Se você não faz revisão, a tendência é ele dar problemas ali. Então a gente deve estar mapeando. Como que a gente faz esse acompanhamento ali do paciente? Então a gente deve acompanhar como o paciente chega no nosso consultório e deve acompanhar como que vai ser o plano de tratamento dele todo e, por fim, como que ele vai retornar ali no nosso consultório. Então eu vou separar aqui
essa resposta, né, da sua pergunta, o mapeamento do percurso do paciente do nosso consultório em processo de captação. Número 1, como que a gente faz ali para realizar a captação? A captação pode ser realizada por alguns meios. Um exemplo a gente chama de marketing externo. O marketing externo, hoje a gente pode fazer campanhas de Facebook, campanhas no YouTube, a gente pode, o Google, né, o Facebook ou no Google, e a gente também pode fazer campanhas de áreas que são assim offline, como por exemplo rádio. Eu posso fazer campanhas de placas, né? Como se fosse, existem lugares que você faz placas espalhadas por toda a cidade. E aí tem até aqui na nossa cidade muitas empresas que fazem propagandas nos próprios ônibus, sabe? Atrás do ônibus lá, você coloca aquela publicidade. Então tem vários meios de publicidade, né? Outdoor, para você estar divulgando o trabalho. Ou seja, o processo de captação externa é dessa forma que a gente faz, por meio dessas informações de rádio, por meio de informações aí de visuais, né, que a gente pode fazer por meio de outdoor, placas espalhadas pela cidade, dei o exemplo aí do ônibus, e também a gente pode estar fazendo a própria fachada da empresa, é um meio de divulgação. Então eu gosto muito, assim, eu não tenho nada contra empresas que são localizadas dentro do prédio, mas quando você está fora do prédio, tem uma fachada assim, eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutor, depois que eu vi aquele prédio lá, eu tive que ir lá para conhecer. Então, ou seja, a própria fachada da empresa acaba sendo um meio de propaganda ali para aquela empresa. Então, assim, você quando está dentro de um prédio, você perde a fachada como meio de publicidade para atrair ali o seu cliente. Então, uma fachada ali bem feita acaba impactando também no resultado publicitário ali da sua empresa. Então, existem vários meios. E aí existem também aí a forma de captação interna. Então, eu acabei de falar aqui meios de captação externas, aqui o meio de captação interna. O meio de captação interna é o paciente, ele está ali indicado, um indica o outro paciente, e você mesmo pode pedir ali a indicação desse paciente. Tem alguns profissionais que são contrários a pedir indicação, mas se você pede a indicação, a tendência é a pessoa, se obviamente a pessoa está satisfeito com o tratamento, e por isso que hoje a gente tem aqui um profissional, eu vou dar um exemplo, a gente tem um profissional que está fazendo pesquisa que é chamado de pesquisa de satisfação do cliente, que é a NPS. A gente vê a satisfação do cliente e essa satisfação ela é pontuada. Então, você sabe se o paciente está satisfeito quando a pontuação é acima de 8. Vou te dar um exemplo. Então, você fala, e aí, como que está sendo o seu tempo de espera na recepção? Como que está sendo o seu atendimento ali na recepção? O atendimento do dentista está sendo satisfatório para você? O tempo de entrega do trabalho está sendo satisfatório? E aí, todas essas respostas serão pontuadas. E aí, de 0 a 10, qual é a pontuação que você daria para o seu atendimento aqui na clínica? Quando o paciente fala que ele tem uma pontuação acima de 8, você pode falar assim, é isso, João, me conta, se eu estou muito satisfeito aqui, eu dou 9 para a clínica. Eu não vou dar 10, porque 10 ali é a perfeição e sempre tem alguns pontos de melhoria. Que legal, então o senhor indicaria uma pessoa para fazer o tratamento com a gente, Sr. João? Eu indicaria. Então você pode indicar então uma pessoa, só para a gente poder proporcionar toda a experiência que você está tendo aqui para uma outra pessoa, para um colega seu. Eu vou indicar, tem um amigo mesmo que me pediu, que estava falando de tratamento dentário, então eu vou passar o contato dele aqui para você. Então, muitas vezes, se você não pede ali para a pessoa, e olha só o exemplo que eu acabei de dar, não é tão invasiva, não é invasivo você ficar pedindo contato dessa forma, porque você criou um contexto ali
e aí você pode estar pedindo a indicação para esse paciente, e aí não foi tão invasivo assim, e você pode ter adquirido mais um novo paciente. Então, ou seja, é um processo de indicação, a gente chama de marketing interno. As pessoas vão indicando e aí você vai aumentando o número de pacientes ali da sua clínica. E é mais interessante esse processo de indicação, porque as pessoas tendem a gente... a média das 5 pessoas que a gente convive. Pessoas que fazem ali, vamos dizer assim, se a pessoa eu falo que se a pessoa é tão gente boa ali, né? Vocês podem até me contrariar se eu não estiver falando a verdade, mas se você convive em meios de pessoas que vivem reclamando da vida, só falando coisa ruim, a tendência é você falar a mesma coisa. Se você vive no meio de pessoas que só, vamos dizer assim, são pessoas de sucesso, mesmo você não tendo sucesso, você vai acabar sendo contaminado ali com aquela pessoa e você vai fazer de tudo também para obter sucesso na sua vida, não apenas profissional, mas na vida familiar. Você acaba sendo contaminado ali pelo meio, né? Você acaba sendo... Isso, você é a influência do meio em que você vive. É por isso que, se a gente vive em meio de pessoas boas, a gente acaba se tornando pessoas mais íntegras. Lógico que isso não é uma regra, porque senão você fala assim, então todo mundo que convive ali numa família ruim vai se tornar ruim. Não é muito bem assim, mas é uma tendência, né? Acaba sendo uma tendência você ser contaminado ali pelo meio em que vive. Se você pede uma indicação para uma pessoa e essa pessoa é gente boa, a tendência é ela indicar uma pessoa boa ali para o seu atendimento. Porque, né, você que é dentista aí sabe que às vezes chegam pacientes que a gente já sabe que é um paciente problema. E aí muitas vezes, se a gente puder também escolher o paciente que a gente vai tratar, é até mais interessante. Porque tem muito paciente que é problemático e às vezes não vale nem a pena você atender. Quando você pede a indicação de uma pessoa que é uma pessoa que você vê ali, que é uma pessoa íntegra, com um bom caráter, a tendência é ela indicar uma pessoa também íntegra ali, com um bom caráter. Então, ou seja, acabei de falar do marketing externo, acabei de falar do marketing interno, e aí o paciente chegou no seu consultório. Ou seja, estou falando do percurso do paciente aqui na nossa clínica. O paciente chega na clínica, e aí eu vou até resumir, senão isso daqui vai ficar... Só essa pergunta já dá um podcast, né? Porque o paciente chegando no nosso consultório, chegando aqui na nossa clínica, ele vai ser atendido pela recepção, e aí a recepção, aqui normalmente a gente faz os exames complementares, exames de raio-x, verifica toda a ficha de anamnese do paciente, e esse paciente vai passar por um processo de avaliação. E na avaliação, o paciente, finalizando ali essa avaliação, fechando com a gente, vai ser encaminhado para realizar todo o plano de tratamento. Esse plano de tratamento, obviamente, deve ser explicado para o paciente, todo o passo a passo que vai ser executado ali. Feito isso, depois de executar todo o tratamento desse paciente, ele é finalizado, vamos dizer assim, terminou o tratamento, ele volta para uma consulta que a gente chama de consulta de alta, para verificar, porque não é porque ele colocou uma prótese que ele não vai vir aqui. Então a gente faz uma consulta de revisão para ver se ele está mastigando bem, se está tudo certinho, se não tem que fazer qualquer ajuste. Então a gente chama essa consulta de alta. Quando o paciente vem para essa consulta de alta e realmente a gente vai liberar esse paciente e falar, ó, Sr. João, a gente finalizou todo o tratamento proposto, o senhor não tem mais nada aqui em relação àquilo que foi contratado, e realmente não tem. A gente ofereceu o tratamento completo para o senhor, a sua condição bucal agora ela está íntegra, está tudo certinho. Só que para o senhor manter essa condição, o senhor deve vir fazer as revisões a cada 6 meses. Então a gente dá aqui um tempo ali para o paciente fazer essa revisão, para que não aconteça problemas ali com o tratamento que foi executado. Então, aí, Sr. João, o que eu vou fazer? O senhor está de parabéns, o tratamento está concluído, dá um abraço aqui
muito bom o tratamento do senhor está agora mastigando bem, né? Olha só o sorriso do senhor como tá bonitão aí. Aí agora eu vou acompanhar o senhor lá na recepção, que eu vou ajudar o senhor no agendamento para daqui a 6 meses. E o paciente volta a cada 6 meses para fazer a revisão do tratamento que foi feito. E aí eu sempre falo com o paciente, ô Sr. João, é importante o senhor vir aqui fazer essa revisão para o senhor manter o trabalho, porque agora não é mais tratamento, é apenas manutenção. E o custo de uma manutenção é muito reduzido quando comparado a um tratamento. Então eu brinco que a manutenção, por exemplo, a gente tem uma clínica, se for construir uma clínica é um custo, mas se eu for manter ali aquela clínica, é um custo bem mais reduzido. Então agora eu quero que o senhor mantenha ali o seu tratamento. Estou dando um exemplo aqui de clínica, que eu estou falando aqui com um dentista. Se for para o paciente, a gente pode falar assim, ó, eu vou construir uma casa, e aí é um valor, mas para eu fazer a manutenção daquela casa, daqui a um tempo eu tenho que pintar a casa novamente, porque aquela pintura já não está bacana, eu vou ter que fazer, talvez ali, trocar as maçanetas ali da porta que já não está muito bem, porque pode acontecer algum problema, só que não é mais o construir, então é mais manutenção mesmo, que o custo acaba sendo reduzido, mas muito reduzido quando comparado à construção, que é a realização do tratamento. Então a pessoa tendo esse entendimento, ela acaba agendando, e aí as nossas secretárias são treinadas para realmente fazer ali a ligação para quando chegar próximo da consulta do nosso paciente de revisão, e aí ele vai entender que é preciso retornar, e a gente mantém esse paciente dentro da clínica, seguindo esse ciclo, desde o processo da captação, o processo do atendimento inicial, o fechamento ali com esse paciente, o atendimento desse paciente ali com o dentista, e aí depois a consulta de alta, e leva o paciente a sempre voltar à clínica para fazer as revisões. Esse é o ciclo aqui dos nossos pacientes. E paciente satisfeito acaba de forma orgânica indicando mais pacientes e mais pacientes, e cai lá no processo do marketing interno, Os pacientes acabam indicando mais pessoas, e a clínica sempre tem uma rotatividade de pacientes. Esse seria todo o percurso, todo o ciclo ali do paciente dentro do nosso consultório. Você falar que enquanto ele está fazendo essa manutenção dele, ele já trouxe o irmão dele também, já trouxe o vizinho dele também, enquanto ele está fazendo essa manutenção, ele já trouxe 5, 10, Então, ou seja, realmente funciona dessa forma mesmo, muito importante. Mas, professor, ainda falando do paciente, em relação ao paciente, qual a ocasião para o profissional fazer a indicação da prótese, ali da PSI, naquele paciente? Qual é o critério para o profissional, então, avaliar e fazer essa avaliação e falar, você precisa? Quando o paciente tem ausência de alguns elementos, quais são as indicações da prótese sobre implante, A ausência de dente é uma indicação para implante, só que você deve verificar o espaço necessário para a instalação de prótese ali. Se você não tem o espaço necessário, você tem que tratar previamente ali esse paciente para recuperar o espaço para realizar o tratamento com o implante. Vou te dar um exemplo. Imagina bem, eu tenho 2 dentes aqui assim que eles se movimentaram em virtude da perda de um dente. Você não consegue colocar uma prótese aqui no meio, porque os dentes se movimentaram. Então você tem que previamente fazer um tratamento com aparelho para abrir esse espaço para colocar ali esse dente. Não, mas aí eu prefiro fechar o espaço. Tudo bem, é um exemplo que eu estou dando aqui, de abrir o espaço para colocar. Às vezes, a ausência de um dente fez com que um outro dente, a gente chama de extrusão dentária. O dente, ele buscasse o contato com outro dente, mas esse outro dente não tem. E aí tem dente que ele acabou extruindo, que ele movimentou nesse sentido vertical. E aí o que vai acontecer? Eu preciso de voltar com esse dente para a posição ideal dele, para eu conseguir colocar um dente bem alinhado aqui. Ou seja, previamente eu posso fazer um tratamento ortodôntico
a gente chama de intrusão, para colocar uma prótese sobre implante ali. Então, não necessariamente que a ausência de dente, ele já está habilitado para colocar a prótese sobre implante. Eu devo verificar se realmente tem espaço ali para a gente fazer esse tipo de procedimento. Isso daí é um exemplo. Uma outra questão também de indicação ali da prótese sobre implante são dentes fraturados. Os dentes já estão quebrados, já há previsibilidade ou até mesmo o prognóstico, vamos dizer assim. Ou seja, qual que vai ser o resultado desse dente se eu fazer o tratamento? A tendência é um resultado ruim se eu mantiver aquele dente ali. Então é interessante eu remover esse dente, porque ele já está muito quebrado, e aí sim fazer a instalação do implante. Então tem muitos colegas que ainda trabalham com pino e coroa em remanescente radicular que já está quase praticamente subgengival, e aí que não tem muita previsibilidade do resultado final e acaba ou o pino soltando ou raiz fraturando, e aí nessa condição eu acabo removendo o elemento radicular, um elemento dentário ali que já está fraturado, e faço a instalação do implante, porque você tem uma previsibilidade no resultado final do trabalho. Então, ou seja, a ausência do dente faz com que a gente indique ele para o implante, mas também a presença do dente, só que esse dente já está comprometido, também é uma indicação ali do tratamento com o implante. E aí a gente pode verificar. Mas todos os casos dá para fazer implante? Nem todos os casos, porque às vezes a pessoa tem ausência de dente e aí não tem osso nenhum para colocar um implante, porque o implante é colocado ali no osso. E aí às vezes eu tenho que lançar mão de técnicas de enxertia previamente à instalação do implante. Às vezes não vale a pena nem fazer enxerto. Teve uma paciente que até um colega veio indicando aqui, estava assim com uma mandíbula aqui, ó, a mandíbula com menos de 4 milímetros de altura ali. Uma paciente bem idosa com menos de 4 milímetros, mas bem menos. Eu acho que estava 2,5, tinha área que tinha 3, era fino. Não tinha espaço para colocar implante. E ela usava uma prótese total, era o que dava para ela fazer. Eu falei com ele assim, você vai fazer aumento vertical aí, então assim é até meio que arriscado você, com o procedimento, você fraturar essa mandíbula. Por que eu estou falando isso? Nem tudo se resolve com implante. Eu falei com ele, cara, você vai ter problema aí, nem tudo se resolve com implante, isso daí não vai te deixar mais rico e nem mais pobre, é melhor você indicar aí, nesse caso, ela continuar com uma prótese total, porque a previsibilidade desse tratamento acaba sendo ruim, o prognóstico é ruim aí para você lançar mão de técnicas de enxertia, de aumento vertical, é uma técnica muito operadora dependente, depende muito do cirurgião que vai fazer ali aquele caso, então nessa condição não é interessante fazer. Então nem todos os casos a gente indica ali uns implantes dentários. Tem pacientes que, é óbvio, mas o óbvio deve ser dito e repetido, tem pacientes que não têm realmente a indicação ali do implante dentário, pacientes que estão em tratamento de radioquimioterapia, paciente que fez radioterapia tem pouco tempo. Então, veja, existem algumas indicações que não vale a pena colocar um implante ali, porque senão pode gerar problema ali para aqueles pacientes. Então, ou seja, você tem que saber todo o contexto ali daquele paciente para indicar um implante. Então, nem tudo é implante, existem outros tipos de prótese, só que, obviamente, a prótese que mais dá conforto hoje no mercado ali para o paciente é a prótese sobre implante. Então, assim, se há possibilidade de colocar implante, a nossa primeira escolha hoje no plano de tratamento é implante. Se você não tem essa possibilidade, aí você lança mão de outros trabalhos protéticos. Então, dessa forma que a gente acaba indicando ou não ali a prótese sobre implante para esse paciente. E óbvio, se você identifica, não coloca o implante, se você não faz ali a parte cirúrgica, existem meios que você consegue trabalhar com colaboradores para fazer a instalação do implante de acordo com aquilo que você planejar, porque a gente tem até um processo de mentoria onde os nossos alunos, eles
planejam os casos cirúrgicos, porque a cirurgia depois vai ser reabilitada ali, vai ser uma prótese sobre essa cirurgia. E quem que vai fazer a prótese é o protesista, é a pessoa que está habilitada em prótese sobre implante. E aí, para ela executar a prótese, ela tem que saber o que foi feito ali, qual é o tipo de implante que foi executado, qual é a posição desse implante ali. Então, eu mostro para os nossos alunos como que eles devem planejar os casos cirúrgicos, porque eles irão fazer ali aquela prótese. É igual você colocar uma pessoa para fazer uma fundação de uma casa, só que outros que vão construir ali por cima. Quem vai construir ali por cima deve orientar como fazer essa fundação, porque quem vai fazer essa fundação, ela deve ter essa relação de conexão com a pessoa que vai construir, porque a fundação ela vai ser de acordo com a construção. E, obviamente, que o inverso é verdadeiro. A construção deve ser de acordo com a fundação. Eu não consigo colocar uma fundação, vamos dizer assim, fraca e construir um prédio ali em cima daquela fundação. E aí, ou seja, eu não vou fazer uma fundação fraca sabendo que vai ser construído um prédio ali. Ou seja, quem for fazer a fundação deve saber o que vai ser colocado ali por cima. E quem colocar por cima ali dessa fundação deve saber como que vai estar essa fundação para realmente trabalhar ali em cima da fundação. Ou seja, esse contexto tem que estar ali, o profissional cirurgião e o profissional reabilitador, o profissional que está habilitado na prótese sobre implante, tem que estar em constante conexão com o cirurgião. E para isso, eu sempre falo que quem planeja é o protesista. O cirurgião vai executar aquilo que o protesista planejar, ou melhor dizendo, o profissional habilitado em prótese sobre implante. Porque eu estou falando o profissional habilitado em prótese sobre implante, não necessariamente precisa de ser um protesista. Eu tenho vários alunos que são clínicos gerais, né? Trabalha ali como clínico geral e ele é habilitado em prótese sobre implante. Ele não tem a especialidade de prótese. Ele não é um protesista, mas ele entende e trabalha com maestria na área da prótese sobre implante. Então, ele planeja os casos dele ali, entendeu? Então, é basicamente isso que a gente verifica, o trabalhar com a prótese sobre implante. Eu acredito que essa foi a sua pergunta. Isso. Foi isso como que... Repete a pergunta aí para eu ver se foi isso mesmo. Em relação ao paciente, quando o profissional vê a indicação, quando aquele paciente realmente você indica isso daí ou não, isso. Mas você deixou bem claro aí em relação a isso. Só tenho a agradecer esses esclarecimentos, que realmente acredito que muitos que estão assistindo, né, esse PSCast têm tirado suas dúvidas e têm aprendido, né, com essas informações. Desde já, se inscreva no nosso canal, continue sempre acompanhando semanalmente, né, os nossos PSCasts. Então, quero já dizer, né, para o professor Pablo que é o seguinte, já mudando já de assunto, já saindo do paciente já para o profissional em PSI. Por que eu comecei com o paciente? Porque a gente já sabe perfeitamente que ele chegando a você, se caso é a sua dúvida, se você vai ter pacientes, vai ter interessados em fazer prótese, então você já sabe que vai, e já ciente já em várias ocasiões que vai acontecer, como o professor especificou aqui pra gente. Então, professor, já saindo dessa área do paciente, já indo para o implantologista, quero fazer a pergunta seguinte, existe uma padronização nessa especialidade para o profissional em PSI? Existe uma padronização? Legal. Essa daí eu vou considerar como a nossa última pergunta do nosso podcast e, né, eu vou frisar aqui que o Júnior falou aqui, você que deseja trabalhar nessa área, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal e seguir aí o nosso perfil do Instagram. Já aproveita porque o conteúdo tá assim muito bom mesmo, sabe? Eu sou, né, modéstia à parte, nosso conteúdo tá bom demais aqui para você implementar realmente essa prática clínica. E aí o Júnior falou aqui a respeito de padronização. Aí eu penso assim, na padronização da execução ali da prótese sobre implante, né? Como que a gente padroniza? Obviamente que tem muita filosofia de profissional, sabe? Tem muita filosofia. Filosofia de profissional trabalhar.
Tem profissional, vou te dar um exemplo, tem profissional que trabalha com munhão, é um componente protético que é usado para você realizar uma prótese cimentada. Você cola a prótese ali sobre uma peça protética. A prótese, ela é colada ali. Só que tem profissional que não gosta de trabalhar com a prótese, é gosto do profissional. Não gosta de trabalhar com a prótese colada, gosta de trabalhar com a prótese parafusada. Lógico que tem as explicações ali pelo gosto, porque aí tem o cimento, extravasa o cimento. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade ali com essa técnica do que com outra, e escolhe a outra técnica. Não tem o que é certo e não tem o que é errado. Tem ali a questão do planejamento que o profissional realizou para fazer ali aquela técnica ali no paciente. Depende muito do planejamento do profissional. Não tem o que é certo e o que é errado. Mas se eu falar para você, se eu padronizar aqui na minha clínica que as próteses serão cimentadas sobre essa peça, é uma padronização ali. Se eu padronizar que todas as peças serão parafusadas, é uma forma de padronizar. Só que, como que eu posso te explicar? É como se fosse dirigir um carro. E aí, se eu dirijo um carro, o guiar o carro ali é muito parecido com as diversas marcas. Pode ser que tenha um carro que, vamos dizer assim, que para eu acender o farol desse carro, eu acendo, não sei, vou inventar aqui, ele já acende automático ali. E tem outro carro que eu tenho que apertar um botãozinho ali para acender. Só que, ou seja, o acender ele é obrigatório, só que a forma de acender é diferente. É como fixar uma prótese sobre uma peça de implante, é obrigatório, eu tenho que deixar fixa, eu não vou deixar solta. A forma de fixação que vai ser ali padrão daquela técnica que o profissional escolher. É como se fosse o carro, tem que acender a luz. Mas como? Esse carro acende a luz desse jeito, esse outro desse outro jeito. Mas o acender a luz vai acender. É uma obrigatoriedade, sabe? Então, ou seja, existem padrões, mas que se você, por exemplo, se eu trabalho com prótese sobre implante, eu falo assim, se você domina a prótese sobre implante e eu quero saber qual que é a filosofia que a clínica prega, como que a clínica trabalha ali nessa especialidade. E aí, se eu domino, a pessoa só vai falar assim comigo, olha, aqui a gente trabalha com a prótese cimentada e a gente trabalha com esse componente A, B e C. Pronto, eu só preciso de saber isso. Eu já sei qual que é o passo a passo para executar ali o procedimento protético de reabilitação. Não preciso mais de saber nada, só preciso de saber qual é o componente que trabalha e qual que vai ser a forma de trabalhar ali. Então, não preciso de dar aula para isso. É igual você falar assim, olha, aqui para eu chegar em vamos dizer que eu vou em uma cidade, só que para eu chegar, eu estou saindo de uma cidade aqui, eu posso passar por aqui e chegar na cidade, ou eu posso passar por aqui e chegar na mesma cidade. Só que aqui na nossa clínica, a gente passa por aqui, tá? Não, mas eu vou passar. Não, você não vai passar por aqui, não. A gente determina passar por aqui. Você vai chegar igual, mas a nossa equipe passa por aqui. Então, tá tudo bem. Eu só preciso de saber por onde passa e eu sei qual caminho eu devo chegar, entendeu? Então, é bem simples você trabalhar com a prótese sobre implante, porque todo passo a passo, ele é padrão. Só que pode mudar um detalhe ou outro que não vai impactar no conhecimento do profissional. É igual, de novo, vou remeter ali à questão do carro. É você dirigir um carro. Às vezes uma embreagem é mais funda, outra é mais baixa ali. Às vezes o carro é automático, o outro é manual. Só que você sabe guiar o carro ali. Você só precisa de saber esses detalhezinhos do carro. Se você sabe o detalhezinho, se você entrou... Imagina, você compra um carro novo. Deixa eu ver aqui como que é essa marcha. Deixa eu ver aqui. Mas você já sabe dirigir. E aí tá tudo certo. Você só vai pegar ali o jeito do negócio e vai embora. Entendeu? Então a prótese sobre implante, ela tem uma padronização nesse sentido de que o resultado vai ser igual ali para todos, só que para você chegar nesse resultado pode ter algumas modificações dependendo da filosofia que o profissional escolheu em trabalhar. Tudo bem? É basicamente isso. Muito esclarecedor.
Beleza, então, muito bom, Júnior. Gente, ó, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso PSI Cash. Para mim é um prazer poder falar aqui a respeito da minha experiência, daquilo que todos os dias eu venho trabalhando. A gente vem fazendo reabilitação dos nossos pacientes em prótese sobre implante. Então, para mim, realmente é um prazer. E se você deseja aí esclarecer algumas dúvidas a respeito de prótese sobre implante, pode colocar aí nos comentários, que para mim vai ser um prazer nos próximos episódios. A gente pode, inclusive as perguntas aí dos nossos colegas, pode ser até tema de um próximo episódio aí do nosso PSI Cast. Então, para mim é um prazer. Júnior, tem alguma coisa aí para falar? Só reforçar, continue sempre ligado aí na gente, nos acompanhando, se inscreva no nosso canal e fique sempre sintonizado que novidades, informações a gente temos aqui semanalmente. Isso aí, então, nossas informações, elas sempre são pertinentes aí à área da prótese sobre implante, pertinentes aí para você, dentista, que realmente deseja implementar de forma acelerada essa prática clínica. Eu te aguardo aí no próximo PSI Cash. Valeu, pessoal, um abração, até a próxima.